Salve Maria, bendito é teu fruto, bendita és tu entre as mulheres. Esses dias chegou até mim essa carta. Essa carta pode ser encontrada na internet, quem quiser procurar lá para ler ela. Não sei se vai dar para vocês lerem aí, mas essa carta está escrito assim, ela está endereçada: mensagem dirigida aos padres e aos católicos sinceros. Então não sei se deu para vocês lerem, mas essa carta então ela foi dirigida diretamente para nós católicos. Então eu resolvi responder essa carta porque eu acho que o que eu vou falar aqui é muito importante, porque um dia foi importante para mim essas informações, porque eu também um dia tive dúvida em relação à igreja. Então o que foi bom para mim eu quero passar para os outros, né? Então eu jamais pediria para alguém tirar um tempinho para ouvir a minha refutação dessa carta, que eu vou responder essa carta, se na verdade fosse para eu responder com os meus achismos, com o que eu penso, com aquilo que eu creio, né? Porque no momento que eu me acho que o meu achismo é a verdade e os outros estão no engano, eu acabo me auto-julgando que eu sou mais capaz que os outros, né? Então, porque achismo é o que mais tem, né? Inclusive o que tem nessa carta, eu vou provar para vocês que tudo isso aqui é achismo. Daquilo que o autor pensa sobre a Bíblia, daquilo que o autor pensa sobre a Igreja Católica. Então, tudo isso aqui é achismo. Mas eu resolvi refutar essas acusações exatamente com aquilo que a Igreja ensina, não com aquilo que eu entendo ou deixo de entender. Então é por isso que eu me sinto confortável, né, comigo mesmo, para vir aqui como leigo católico refutar, né, essas mentiras que são levantadas contra a Igreja Católica nessa carta. Não há nenhuma novidade, é sempre os mesmos ataques, né? Mas como ela está endereçada a nós católicos, eu resolvi respondê-la. Vocês vão ver que a única verdade que tem aqui nessa carta é o papel. Se você tirar o papel fora aqui, ó, nada disso aqui é verdade. Tudo é muita mentira. Então, sem muito blá blá blá, eu quero convidar vocês para nós ir direto à leitura da carta, né? Porque, como sempre, nessa pequena carta, o autor protestante, ele praticamente questionou toda a doutrina da Igreja Católica. Então, por mais resumido que eu consegui ser, eu ainda tive que fazer em 6 vídeos para não ficar muito grande. Porque só para ter uma ideia, o Catecismo da Igreja Católica em PDF, ele tem 480 páginas. O autor dessa carta, em 1,5 página, ele quis ensinar para um católico, ele acha que está ensinando para um católico o que é ser católico. Então é difícil, né, a gente explicar tudo de uma forma muito resumida. Então assim, eu tentei de forma leiga, né, e fácil de qualquer um entender, né, que nada que está nessa carta corresponde à verdade. Então eu convido vocês, vamos à leitura da carta, né, para a gente não ficar aqui muito grande, vamos diretamente para a carta e vocês vão entendendo o que é a proposta dessa carta e qual que é a minha proposta em relação a refutar essas mentiras que tá nessa carta em relação a nós católicos, em relação à nossa igreja. Então eu espero que vocês me acompanhem. Então a gente vai aqui ler a carta e à medida que a gente vai lendo, a gente vai respondendo de acordo com o que achar interessante. A carta começa assim: todo ano, aos 12 de outubro, acontece em todo o Brasil a solenidade e festa alusiva a Nossa Senhora, tida como protetora, padroeira do povo brasileiro. Referida festa é sempre marcada de vários eventos, tais como missa assistida por grande número de pessoas, exposição da imagem da santa, a qual é cultuada e venerada com fervor. Um evento marcante que contribui para brilhantar a festa é a grande procissão na qual se faz presente a imagem da santa, que é acompanhada por seus muitos fiéis e devotos. Ela é, sem dúvida, o grande ídolo do povo católico. Diante disso, convidamos o prezado leitor a abrir as Escrituras Sagradas e meditar nas seguintes passagens bíblicas. Então já responder esse trecho da carta. E antes de responder essa carta, eu quero lembrar aqui uma passagem da carta de Pedro, onde ele já nas primeiras décadas do cristianismo, ele já orienta os cristãos como deveria proceder diante de ataques que os primeiros cristãos já sofriam, né? Até mesmo naquela época. Então a gente vai ler aqui esse trecho da carta de Pedro, que diz assim, no capítulo 3, do verso 15, que diz assim: portanto, não temais as suas ameaças e não vos turbeis, antes santificai o vosso coração em Cristo, o Senhor. Estais sempre prontos a responder para a vossa defesa a todo aquele que vos pedir a razão da vossa esperança. Mas fazei-o com suavidade e respeito. Tende uma consciência reta, a fim de que, mesmo naquilo em que dizem mal de vós, sejam confundidos os que desacreditam do vosso santo procedimento em Cristo. Então a primeira coisa que um católico precisa fazer para não se intimidar diante de ataques, né, à sua fé,
é buscar conhecer mais verdadeiramente a Igreja de Cristo, né? E conhecer o que de fato a Igreja ensina, né? Para não ficar, para não se deixar levar por esses tipos de ameaças, né, mentirosas, né? Então, depois que a gente passa a conhecer realmente a Igreja, a gente vai automaticamente defender a verdade, né, dos fatos, porque, né, um cristão verdadeiro, ele se incomoda com as injustiças, com as mentiras. Mas, como diz na carta de Pedro, né, a gente tem que fazer isso com respeito, mansidão, né, que acho que é o meu caso, porque eu tenho amigos protestantes, né, tenho muita amizade com eles, né, diálogo, né, tenho ido, aceito ir na casa deles para sentar, a gente conversar como irmãos em Cristo, né, tenho recebido alguns desses meus amigos em minha casa, né, para a gente conversar, estudar as questões que nos separam. Então, o meu intuito aqui não é discutir o caráter pessoal, não é picuinha, mas é discutir as ideias, né? Apesar de que a carta é um tremendo desrespeito com a fé alheia, no caso a católica, mas em respeito aos protestantes sinceros, eu vou responder com todo respeito essa carta, né? De acordo com aquilo que a Igreja realmente ensina e o que ela realmente é. Então, como diz na carta, né, o católico, quando passa a conhecer a sua Igreja, ele vai ter automaticamente uma consciência limpa e reta diante daquilo que realmente cremos. E a gente não tem nada que responder a julgamento, né, alheio que a gente sofre. O que importa é a nossa consciência diante de Deus. E assim o católico consciente, ele vai confundir aqueles que desacreditam do nosso santo procedimento, né? Não é que a gente vai convencer que estamos com a verdade, mas convencer essas pessoas que a Igreja Católica, que dizem por aí, ela simplesmente não existe, né? Então eu convido as pessoas, né? E vamos tentar responder essa carta, né? Com muito respeito, né? Então, assim, a gente responder a carta quer dizer que lá está dizendo que Maria é um ídolo católico, né? Então, infelizmente, essa acusação infundada acaba ainda confundindo a cabeça de muitos católicos, que acaba desacreditando, né, nessas distorções, né? Mas quanto mais o católico busca conhecer a sua Igreja, mais ele fica confiante de ser mais ainda católico, né? Isso porque a gente vai cada vez mais percebendo que os ataques, como essa carta, por exemplo, são tão fracos e mentirosos, né? E é por isso que eu resolvi responder essa carta, porque eu acredito, né, e já vivi experiência real comigo mesmo, que provou que existe tanto católicos como existe também protestantes sinceros, que buscam a verdade, verdade acima de tudo. Então a minha intenção não é tentar convencer ninguém a acreditar na Igreja, mas sim mostrar as distorções que fazem da verdade. Mostrar para os católicos que essa Igreja católica que fala nessa carta não existe, e provar para os protestantes sinceros que a mentira nunca pode ser aliada do Espírito Santo. Né? Onde houver uma mentira, ali com certeza não está o Espírito de Deus. É o que a gente ver, né, ao decorrer dessa carta, a gente vai analisar esses fatos aqui. Como diz na primeira carta de Pedro, que a gente leu, nós católicos temos que ter uma consciência reta, a fim de que mesmo naquilo que dizem mal de nós, né, sejam confundidos os que desacreditam do nosso procedimento em Cristo, né? Então quem conhece a Igreja certamente vai saber que a Igreja Católica, ela tem 4 tipos de culto de honra que nós destinamos em nossa fé, né? A primeira é essa aqui, o culto de latria, que em grego quer dizer latreo, que quer dizer adorar somente a Deus. Então o culto de latria, todo católico consciente sabe que ele é somente a Deus, né? É Jesus que é o próprio Deus, né? Então nós sabemos o que é o culto de latria. E temos o culto de hiperdulia, que em grego quer dizer hiper, acima de dulia, né? Honrar, ou seja, acima do culto de honrar, mas não é adoração. Né? E esse hiperdulia aqui a gente dedica somente a Maria, porque ela é uma pessoa ímpar, não existe, né? A gente não podemos comparar ela com outra pessoa, porque o que ela desempenhou no papel da salvação não existe, não tem outra pessoa que fez igual. E da mesma forma nós temos o culto de protodulia, que esse é dirigido a São José, né? Que a Igreja considera como o primeiro santo, né? O primeiro santo cristão, né? E ele é patrônomo da Igreja, né? Foi pai adotivo de Jesus Cristo. Então esse culto a gente dedica somente a São José também. E por último a gente tem o culto de dulia, que em grego significa dúlio, né? Que quer dizer honrar, venerar. Então essa veneração que a gente tem pelo santo se chama dulia. Então existem esses 4 modos de honrar que nós temos dentro da Igreja. E para os protestantes eles colocam tudo numa coisa só, mas o católico consciente ele sabe que existe essas diferenças. Por isso o católico não tem que ficar com a consciência pesada e ficar dando ouvido a essas coisas que as pessoas falam, né? Só que aí vem os protestantes, né, radicalizando tudo, né, dizendo, não podemos falar, homenagear, honrar ninguém, além do nome de Jesus, né. Em pontos a gente concorda, nenhum nome pode ser comparado, né, falado ou homenageado quando a gente está falando de portador de salvação. Somente Jesus ocupa esse cargo. Mas nós podemos e devemos sim honrar, venerar todos aqueles que Deus colocou no nosso caminho, né,
de peregrinação nessa terra. Então, eu cito aqui um exemplo do próprio Jesus, como que ele pensava, né? A gente lê lá em Mateus 26:13, que diz assim: em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória o que ela fez. Essa passagem, vocês vão ler lá no contexto todo, foi aquela mulher que entrou lá e lavou os pés de Jesus, né, ungiu ele com perfume, né, caro, né, com bálsamo. Então os discípulos, né, reclamando que aquilo devia ser vendido, dar para os pobres, né? Então Jesus repreende esses discípulos, e Jesus fala essa passagem no 26, no verso 13, que fala: em verdade vos digo, onde for proclamado este evangelho no mundo inteiro, será mencionado também em sua memória do que ela fez. Ou seja, o que essa mulher fez, o próprio Jesus falou que ela deveria ser, o evangelho deveria ser pregado em memória daquilo que ela fez, não ser esquecido. Então o próprio Jesus pede para que a gente faça a memória daqueles que fizeram bem, né? Que sejam eternamente lembrados por nós, né? Então é isso que a igreja faz, né, em relação ao santo. A gente tem uma profunda veneração por eles, né? Então, respondendo àquela parte que diz que Maria é ídolo, né, um ídolo católico, eu convido, né, vocês a analisar comigo um documento oficial da Igreja Católica a respeito de Maria, para ver se tem mesmo idolatria. Vamos ler esse trecho aqui, no verso 14, que diz assim: confesso com toda a Igreja que Maria é uma pura criatura saída das mãos do Altíssimo. Comparada, portanto, à majestade infinita, ela é menos que um átomo, é antes um nada, pois que só Ele é aquele que é. E por conseguinte, este grande Senhor, sempre independente, bastando a si mesmo, não tem, não teve e jamais necessidade da Santíssima Virgem para a realização das suas vontades e a manifestação da sua glória, basta-lhe querer para tudo fazer. Então esse trecho que a gente leu aqui é um trecho de um documento da Igreja Católica chamado O Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. Este documento foi promulgado pelo Papa Pio IX em 12 de maio de 1853. E esse livro foi escrito por São Luís Maria Guigon. Ele foi um sacerdote católico que deixou esse legado, né, para a igreja. Esse livrinho é um livro pequeno, onde praticamente é a oficialização da igreja sobre a verdadeira fé católica a respeito de Maria. Pois nele São Luís, né, um grande devoto de Maria, escreve como devemos entender a devoção mariana na igreja. Eu fiz questão de destacar aqui esse trecho do livro, que foi oficializado pela igreja, para mostrar o que pensa a Igreja Católica sobre Maria. Então nós católicos, a Igreja Católica, temos plena consciência de que não precisamos ofuscar a luz de Maria para que o brilho de Deus resplandeça, né? Pois o que nós vemos em Maria é só um reflexo da luz de Deus, como diz o Tratado da Verdadeira Devoção a Maria. Nós temos consciência que se fôssemos comparar Maria com Deus, ela seria, assim como qualquer um de nós, né, um nada, menos que um átomo, né, diante de Deus. Então essa é a fé católica. Acima disso, né, tudo é mentira e distorção. E é diante dessa confissão, né, de São Luís, que ele fez no livro, é que nós vamos responder diante de Deus. Todo católico consciente sabe que não há endeusamento nenhum por parte da igreja em relação a Maria. A idolatria, ela fica, né, a cargo de quem acusa, e que certamente terão que provar isso perante Deus, né? Pois o mesmo Deus que disse que não terás outro Deus diante de mim, também disse: não levantarás falso testemunho, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou ler mais um trecho da carta, que diz assim: eu sou o Senhor, este é meu nome, e não darei a outro minha glória, e nem consentirei que se tribute aos ídolos, imagem de escultura, o louvor que só a mim pertence. Isaías 42:8. Eu gostaria de mostrar aqui um detalhe importante, antes de nós estudarmos, né, o Êxodo 20, que fala das imagens, né, a Bíblia não foi escrita em capítulo e versículo, né, a Bíblia foi primeiramente dividida em versículo, né, em capítulo, né, 1227, por um arcebispo católico, e em versículos só por volta do século XV, que a Bíblia foi dividida em capítulo, em versículo. Então isso quer dizer que a divisão do decálogo, né, dos 10 mandamentos, é puramente humana. Quem fez a primeira divisão foi Flávio Josefo, né, de Filon, e dos helenistas, né. Então essa é a divisão do decálogo seguida pelos protestantes hoje. A segunda é a da Igreja Católica, né, feita por Santo Agostinho. Ela foi feita e é adotada pela Igreja Católica e é luterana também até hoje. E a terceira é a do judaísmo ortodoxo, né, o talmúdico, que fizeram a divisão do decálogo. Então aqui eu estou mostrando aqui um trecho, né, que vocês estão olhando aqui, um trecho que é o Êxodo 20, sem o capítulo, sem o verso. E muitos protestantes vão lá e dizem assim, aqui, ó: não terás outro Deus diante de mim, e o segundo: não farás para ti imagem de escultura. Então eles colocam que aqui é um mandamento, esse aqui é outro. E vão fazendo assim. Então isso aqui
o Êxodo 20 é tudo questão de interpretação humana. Santo Agostinho entendeu que essa parte até aqui, ó, onde diz não terá outros deuses, não farás imagem, não te encurvarás diante dela, não tomarás o nome do Senhor em vão, tudo isso aqui faz parte de um mandamento só. Não faz sentido você separar um de outro, né? Então, isso é importante a gente entender essa parte, para a gente não ficar lá, o Êxodo 20 que é o segundo mandamento, não farás para ti imagem. Não, se você já não tem outros deuses diante da gente, a gente automaticamente não vai fazer imagem de escultura, automaticamente não vamos encurvar a ela, né? Então isso aqui é tudo uma coisa só, não tem como a gente dizer assim, eu tenho só um Deus diante de mim, mas eu me encurvo diante de ídolos, eu faço para mim imagem de ídolos. Não faz sentido, isso aqui tudo é um mandamento só. Então, agora voltando ao Êxodo 20, já com o capítulo e versículo, eu queria fazer aqui uma comparação interessante entre as duas traduções protestantes, que é a Almeida e a outra é NHTL, que também é uma tradução protestante. Então, na tradução Almeida diz assim, não terá outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não te encurvarás a ela e nem a servirás. E já na outra tradução diz assim, não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça a imagem de nenhum, mas vai falar aqui, né? Nada que existe no céu, no mar, na terra. E não se ajoelhe diante do ídolos. Então eu achei interessante comparar essas duas partes do capítulo, do verso 5. Né? A gente percebe que em HTL fala prostrar diante de ídolos, que é o contexto correto, né? Porque o Êxodo 20 está falando de ídolos, né? Não simplesmente de imagem. Então nós acabamos aqui de comparar aqui assim, entre mesmo duas tradições protestantes, que há intencionalmente uma distorção do real sentido da Bíblia, de João Ferreira de Almeida, tentando, né, a pretensão de fazer entender que o ídolo é uma imagem. Já a outra tradução, corretamente, né, que apesar de ser protestante, também está traduzida correta, que diz que para não se ajoelhar diante de ídolos. Então, já muda todo o contexto, né, da história. Aí vem muito protestante achar que é só uma pessoa prostrar diante de uma imagem, e isso por si só já é uma idolatria. Mas lá em Josué 7,6, diz que Josué rasgou suas vestes e prostou-se com o rosto por terra diante da Arca da Aliança, né? A Arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Né? Todo mundo prostrado com o rosto em terra diante da Arca. Então isso foi idolatria, né? E esse prostrar diante da Arca não foi no sentido religioso? Foi. A Arca não era um objeto também feito pela mão do homem? Sim. E esse é só um dos exemplos, né? Dos vários exemplos. Hoje, em geral, no meio protestante, se interpreta tudo com radicalismo e fundamentalismo, né? Ou seja, a palavra ídolos a palavra imagem virou ídolos, a palavra prostrar virou adoração, né? Então, tudo com radicalismo. Eu gostaria aqui de perguntar a quem acha que a Bíblia está falando da imagem sacra, dos santos, né? Vocês já estudaram de fato o que eram esses deuses que a Bíblia proíbe, né? Que ela fala? Eu queria falar aqui apenas de um deles, que é esse aqui, ó, o deus Moloque. Ele é muito citado na Bíblia. Vamos ver aqui duas passagens bíblicas que fala dele, que diz assim, Jeremias 32, 35. E também construíram lugar alto a Baal no vale de Ben-Enom, para ali queimar seus filhos e filhas em honra a Moloque. Coisa tão horrível a induzir Judá ao pecado. Jamais mandei, nunca me passou pelo pensamento. E nós temos também lá em Levítico, né, que é a lei, que diz assim, não darás um filho teu para ser passado no fogo em honra a Moloque. Não profanarás o nome do teu Deus, eu sou o Senhor. Então esse Moloque, ele era um desses deuses mais citados na Bíblia, né? O ritual mais conhecido de adoração a ele era o sacrifício de crianças que eram queimadas vivas no fogo. Então nesse ritual sacrificava bebê recém-nascido em nome dessa divindade, né? E a Bíblia assim, não traz detalhes de como se fazia o sacrifício, mas segundo os estudiosos, né, esse Deus, né, essa figura aqui, era uma imagem oca, né, que dentro dela se colocava fogo durante os rituais, isso aqui é fogo. E na verdade esse Deus Moloque era uma fornalha, né, era praticamente uma fornalha mesmo, né, no formato de uma figura demoníaca, e nela se tinha abertura no peito, provavelmente deve ser essas aberturas aqui, ó, para que os pais jogassem os seus filhos vivos em cima do fogo. Então eles vinham caminhando aqui, subiam nesse altar aqui, em adoração a esse Deus, jogava seus filhos aqui, ó, jogava dentro do fogo. Então, e assim, às vezes você está falando, mas como que era cruel, né? Mas isso ainda não é nada, né? Pelo que a história conta, os pais e parentes das crianças, eles eram proibidos de chorar, lamentar a morte do filho, porque se fizesse isso, eles acreditavam que o Deus Moloque ia ficar enfurecido e o sacrifício não seria aceito, né? Então, gente, isso aqui é só um exemplo que eu estou dando. É isso que é a idolatria que a Bíblia proíbe, né? A coisa antigamente era muito séria. Ela não está falando que os santos, né, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, que serviram, morreram por amor ao verdadeiro Deus, eles viraram demônios depois que morreram, não. Né? Isso é fanatismo religioso. O que a Bíblia proíbe é escultura de ídolo, não é imagem de escultura, não. Porque se fosse, o problema se fosse a imagem, nós temos aqui, né, em Números 21:8, mandando fazer uma serpente de bronze, Deus mandou Moisés fazer uma serpente de bronze, né? Então se fosse o problema da imagem, isso aqui é uma imagem, ó. Foi mandada por Deus, faz uma serpente de bronze.
E lá em Êxodo 20 está dizendo, não faça nada, nenhuma imagem de nada que existe na terra, nenhum formato. Mas é como ídolo, como adoração. Isso aqui Deus mandou fazer, não é como adoração. Nós temos também na arca os querubim aqui, isso aqui são imagens de escultura, mandado pelo próprio Deus, no Êxodo 25, 16, 18, farás 2 querubins de ouro e os farás de ouro batido. Então aqui foi mandado fazer 2 imagens de escultura para colocar na tampa. Mesmo depois do Êxodo 20, pedir para não fazer nenhuma imagem de nada. Então a gente percebe que a questão não é a imagem. No Êxodo 25, 22, ainda coloca detalhe, né? Deus fala para Moisés dizendo assim, no meio das imagens de esculturas da aliança é que te darei todas as minhas ordens para os israelitas. Então, ou seja, acreditava-se que a voz de Deus, não sei como é que era, surgia entre essas 2 imagens. Então, ou seja, não tem nada a ver com imagem. O Êxodo 20 não está falando de imagem, está falando de idolatria. Nós temos aqui também uma ilustração do templo de Salomão. Olha como é que ele era coberto de imagem, né? E foi mandado fazer em cada detalhe pelo próprio Deus, né? Vamos ver aqui assim uma visão de Ezequiel, lá em 41:17, onde ele fala do templo. Ele fala assim, por dentro as paredes do templo, até o alto das portas, estavam todas cobertas de figuras entalhadas, as palmeiras e de animais com asa. Vinha a primeira palmeira e depois um animal, continuava assim toda volta, cada animal tinha 2 caras, uma cara de homem virada para a palmeira de um lado e uma cara de leão virada para a palmeira de outro lado. Era assim em toda a volta da parede. Então, isso aqui era o templo de Salomão, né? Não é o real, mas era mais ou menos isso aqui, né? Então, se a gente olhar aqui, você vai ver que nenhuma igreja católica tem mais imagem do que tinha o templo de Salomão. Nenhuma igreja católica tem essa quantidade, pelo que descreveu até o próprio Ezequiel na sua visão ali. Então, se o problema fosse a imagem, né? Deus nunca tinha mandado entalhar a imagem, né? Aqui a gente vê em 2 Crônicas 2:7, onde Salomão, né, pede lá ao rei, dizendo assim, portanto, mande-me um homem que saiba trabalhar em ouro, prata e bronze, ferro, que saiba fazer tecido de fios de lã púrpura e vermelho e azul, que saiba entalhar madeira, isso aqui é entalhar, ó, fazer obra de escultura. Ele trabalhará em Judá e em Jerusalém, com os artesãos que foram contratados por Davi, meu pai. Então, pois o próprio Salomão pede ao rei Irã, né, rei de Tiroque, que lhe mandasse alguém, um perito, para as obras de escultura lá do templo. Então, no mesmo capítulo, a gente vai ver a resposta, né? Ele diz, o rei Irã devolve a resposta para ele. E agora vou lhe mandar Urã, um mestre artesão inteligente e capaz. Sua mãe pertencia à tribo de Dan e seu pai era da cidade de Tiro. Ele trabalha em ouro, prata, bronze, ferro, pedra e madeira e sabe fazer tecido de linho fino e fios de lã púrpura, azul e vermelha. E é perito também em obras de entalhe e sabe executar qualquer desenho que lhe for apresentado. Então, ou seja, o que é desenho? Desenho é imagem. Então, esse homem, né? Esse homem que foi convocado aqui, ó, para fazer esse serviço no templo, ele foi convocado justamente para fazer obras de escultura. Era coisa que os outros não sabiam fazer. E ele era perito em fazer obras de escultura. Então vem protestante radicalizar, dizer que o Êxodo 20 está proibindo obras de escultura. Não é obra de escultura. O Êxodo 20 proíbe ídolo, fazer uma imagem de ídolo para adoração. Não se proíbe fazer uma imagem, né? Porque o templo de Salomão, onde o próprio Jesus frequentou, né, ele era repleto de imagens de escultura. Numa época em que idolatria, a imagem era comum. Então Deus pede que o templo fosse todo em figuras entalhadas, né? E só que hoje o fanatismo religioso, infelizmente, faz com que muitos protestantes proíbem, né, que seus templos tenham qualquer tipo de imagem. Ou seja, se Deus fosse contra as imagens, ele próprio não determinaria que o templo tivesse imagem, né? Ou será que as imagens do templo era só decoração? Deus quis apenas ornamentar, né, o templo lá para ficar bonito? Não era. Tinha sentido religioso essas imagens, né? Então a serpente de bronze, voltando a falar nela, ela é a maior prova que a imagem em si nunca foi entendida pelo povo de Deus no passado como entende agora. Porque lá em Reis 18:4 a gente vê que Deus fala que destruiu os lugares altos e quebrou as colunas sagradas, derrubou o tronco sagrado, despedaçou inclusive a serpente de bronze feita por Moisés, pois os filhos de Israel ainda queimavam incenso e chamavam de Neostã. Então muita gente interpreta essa passagem como que Deus mandou destruir porque a imagem é errada. Mas, né, como assim? Deus estaria mandando destruir uma coisa que ele mesmo mandou fazer, porque é errado? Então será que Deus errou? Né? E um detalhe importante que se você for estudar, a gente vai perceber que essa passagem aqui, ó, de destruir a serpente, ocorreu praticamente 700 anos depois que ela foi mandada fazer. Então, se ter imagem errada, como que a serpente de bronze permaneceu por mais de 7 séculos no meio do povo de Deus? Né? Para entender o porquê que a serpente foi destruída, por volta de 7 séculos depois, a gente tem que ler todo o capítulo anterior.
que é o capítulo 17, ele vai esclarecer por que Deus mandou, né, por que foi destruída a serpente de bronze. Depois a gente vai perceber que não foi só a serpente, foi vários outros deuses que estavam sendo adorados ali assim. Então aqui a gente mostra que a serpente, enquanto ela permaneceu no meio do povo de Deus, que ela era uma imagem de escultura, sendo usada de acordo, sem idolatria, ela ficou por 700 anos. Mas depois que começou a haver idolatria com a imagem, aí foi mandada destruir. Então o problema não é a imagem, o problema é idolatrar. Você não pode idolatrar a imagem, mas ter a imagem não há problema nenhum. Eu só quero lembrar, né, aquela parte onde fala que a outro não daria minha glória. Né? A gente esclareceu a parte das imagens, né? Então agora a gente vai esclarecer a parte onde fala que Deus não divide sua glória com ninguém, com as imagens de escultura, né? Então vamos lá. No começo a carta foi proposta para a gente abrir a Bíblia, assim. Só que acontece que a Bíblia católica não foi adulterada, portanto assim, a gente não vai ter a mesma interpretação, porque as Bíblias protestantes, elas são repletas de adulteração, para fazer ela falar aquilo que eles querem. Né? E é isso que eu vou provar aqui. A Bíblia, quando não é adulterada, ela proíbe sim a confecção de ídolos, e não de imagens. Então só para a gente ter uma ideia, eu fiz um estudo sobre a expressão ídolo no Velho Testamento. Eu comparei as Bíblias de João Ferreira de Almeida com a Bíblia católica. Eu não incluí no estudo os 7 livros que a Bíblia católica tem a mais, e comparei somente os mesmos livros que tem na Bíblia protestante, para não ficar desigual, né? Então, curiosamente, na Bíblia católica eu encontrei 165 versos com a palavra ídolos. A Almeida atualizada, eu encontrei 124 versos com a palavra ídolo, ou seja, 41 a menos. A Almeida corrigida fiel, 93 versos, 72 versos a menos. A Almeida Revista e Corrigida, de 1969, 86 versos a menos. Não, 79 versos a menos que eu encontrei. Então isso dá uma média de 64 versos a menos nas Bíblias evangélicas que contém a palavra ídolo. Não é interessante? Porque a Bíblia que mais condena, né, ídolo é a que tem menos, idolatria é a que tem menos palavra ídolo. Então, sabe por que isso acontece? É porque João Ferreira, ao traduzir a Bíblia, ele fez várias adulterações aparentemente inocentes, mas claramente com a intenção de atacar a doutrina católica. Então, para ter base bíblica, para que o protestantismo defende, o João Ferreira de Almeida adulterou todos os versos, né, principalmente do estudo que eu fiz, trocando a palavra ídolo por imagem de escultura. Então, por isso é que a Bíblia dos protestantes, que tanto pregam contra a idolatria, são as Bíblias que menos têm a palavra ídolos. Não é engraçado isso? Então, aqui está mais uma das provas da adulteração. Quero mostrar para vocês aqui sim agora. Se a gente pegar a Bíblia católica, Isaías 42:8, diz assim: eu sou o Senhor, esse é meu nome, e a ninguém cederei a minha glória, nem a ídolos, nem a honra. Então, aqui está dizendo, nem a ídolos. A tradução evangélica no mesmo verso, diz assim: eu sou o Senhor, e a este é o meu nome, e a minha glória, pois a outro não darei, e nem meu louvor às imagens de escultura. Então veja que essa é uma adulteração tão fraca que abre até precedente para eu dar louvor de Deus a outras coisas, desde que não seja imagem de escultura. Por exemplo, eu posso evitar uma imagem, né, mas idolatrar o próprio corpo, o próprio carro, a casa, outros bens materiais, que nós sabemos que também são meios de idolatria, porque a gente coloca essas coisas acima de Deus. Por isso a tradição católica é a mais correta, porque ela diz que Deus não aceita dividir a sua glória nem o seu louvor com ídolos. Ou seja, esse suposto ídolo pode ser tanto uma imagem ou quanto bens materiais, ou o próprio corpo, né, como citei. Então, a tradição protestante não, ela me faz pensar que o problema está só na imagem de escultura, e que idolatrar é somente estar na frente de uma imagem, pronto, eu já estou idolatrando. Então, e esquece que idolatria está muito além de uma simples imagem. Idolatria não é somente isso, né? É muito mais além. E falando aqui da glória, né, depois de ter explicado a adulteração, os protestantes falam que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, vamos dar o pé da letra para ver se tem fundamento essa distorção, que Deus não divide sua glória com ninguém. Então, a gente sabe que a glória que Deus não divide com ninguém, a gente não, o católico sabe, há de ser o Criador soberano, é o único Deus. Está lá em 1 Timóteo 1,17, que diz assim: ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dadas honra e glória para todo sempre. Ou seja, essa passagem é clara, né? Ao Rei eterno, imortal e invisível, o único Deus, a ele seja dadas a honra e glória para todo sempre. Então, isso é a honra e glória que a gente deve dar a Deus, como Deus imortal, é só a ele, mais ninguém.
Mas a gente tem que lembrar que honrar também é glorificar. Tem o mesmo sentido a palavra honrar. E, porém, uma coisa é honrar e glorificar a Deus, e outra é glorificar e honrar uma pessoa. Né? Deus não mandou honrar pai e mãe, por exemplo? Então é uma forma de honrar uma pessoa. Mas não como endeusar, mas é honrar como pai e mãe. Né? Nós temos aqui em João 17, 22, onde o próprio Jesus fala: eu lhes dei a glória que tu me deste, para que este seja um como nós somos um. Então, ou seja, que Jesus está dizendo que deu a glória aos discípulos deles. Né? E nós temos aqui outro exemplo, né? Que é Apocalipse 18:1, que João diz assim: depois de tudo isso, vi outro anjo descendo do céu. Tinha grande poder e a terra ficou toda iluminada com a sua glória. Então, ou seja, João não tem medo de falar, glória é só a Deus, né? Eu tenho, acho que uma das 5 solas de Lutero, né? Só a Deus glória. Sim, só a Deus glória como o eterno, o Criador, né? Só a Ele glória. Mas a palavra glória, ela tem vários sentidos, ela não precisa ser só no caso estrito de glória ao Deus eterno, né? Como é devido, né? Em Romanos 2,10 também temos a outra passagem, que diz assim, Paulo fala assim: mas honra e glória e honra e paz a todo aquele que pratica o bem. Então, Paulo está dizendo que há honra e glória e paz para todo que faz o bem, que faz a caridade, que faz, né, as coisas boas. E Paulo também lá em Coríntios, ele fala: com efeito, a insignificância de uma tribulação momentânea acarreta para nós um volume incomensurável e eterno de glória. Ou seja, a nossa tribulação, né, que a gente sofre nessa vida, a gente espera, né, que isso seja revertido em glória. Não a glória de Deus, mas a glória comum para nós, né? Como Paulo está falando aqui. Então, resumindo, o que Deus não divide com ninguém é a glória de ser o único Deus soberano. Né? Para que a gente interpretar a Bíblia com fanatismo, né, desse jeito? Não precisa, a gente pode ter moderação, né, na forma de interpretar. Eu gostaria de refletir aqui um princípio básico que existe na idolatria. Né? Se a gente estudar a história, como a gente falou de Deus Moloque ali, iremos ver que o detalhe mais importante a observar é que em alguns, né, que a maioria deles, em alguns, para que esses deuses fossem adorados, eles precisavam sacrificar seres humanos, ou seja, um Deus que tinha sede de sangue, literalmente falando, né? Então, mas curiosamente, esse é um princípio de modo literal, né? A gente falando assim, é um princípio que ainda permanece no meio dos protestantes. Né? Veja bem, segundo a lógica protestante, nós precisamos, literalmente falando, né, no sentido figurado, matar, sacrificar de novo todos os santos, né, para que a gente possa adorar o nosso verdadeiro Deus, né? Então não é esse o princípio de adoração que os protestantes adotam, né? Tipo assim, para adorar a Deus eu tenho que acabar, aniquilar com todo mundo. Só Deus na minha frente, mais ninguém. Eu não posso olhar para ninguém, né? Então, é uma espécie de sacrificar, né? Deus só pode ser adorado só quando eu sacrificar Maria, os santos, em louvor dele. Parece que o sinônimo de bendizer a Deus é o mesmo que difamar Maria e o santo. Né? Eu sei que vão dizer assim, nós não precisamos deles, né? Cristo nos basta, né? É uma fala muito usada. Mas são eles, são os santos, são Maria, que são o corpo de Cristo, né? Como podemos dizer que que só Cristo, mas a gente menospreza as partes do seu corpo, né? Pois foi o próprio Deus que colocou Maria, o santo, na história da salvação. Né? Mas segundo a ótica protestante, nós, se formos obedientes a Deus, nós precisamos aniquilar, tirar Maria e os santos da nossa vida, se quisermos irmos a Deus. Então, dessa forma, nós estamos imitando os mesmos sacrifícios humanos que os antigos faziam aos deuses deles. Né? O nosso verdadeiro Deus não pede para que nós matemos, literalmente, os santos para que ele seja adorado. Né? Nós não precisamos fazer acabar com o santo para dizer que a gente está adorando a Deus. Então, se você achou interessante a primeira parte, acompanhe no próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre procissão, adulteração bíblica e se a igreja busca salvação em outro nome, e a parte medianeira de Maria.